Boa noite, meus amados, é bom estar com vocês e eu creio que Deus vai nos auxiliar, vai nos abençoar nessa noite de hoje, nessa quinta-feira, que certamente a unção, a palavra, a ministração de Deus vai entrar na tua casa, vai entrar na tua vida e te abençoará em o nome de Cristo Jesus. Fique conosco, vá até o final do culto e receba essa palavra em nome de Cristo Jesus, como tudo aquilo que Deus preparou para esse momento desse culto de quinta-feira para você e para a sua família. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, e vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Meus amados, nessa noite eu quero compartilhar um texto com vocês, texto que se encontra em Salmos, número 23, e eu quero ler esse texto e trazer algumas ideias, alguns princípios que esse texto traz para as nossas vidas. Ele é riquíssimo, ele é inovador, ele é um texto abençoador para cada um de nós. Muito lido, muito conhecido, mas tem alguns detalhes os quais quero compartilhar com vocês, que certamente Deus abençoará você e toda a sua família ainda essa noite, ainda nesse momento, em nome de Jesus. Vamos ao texto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O meu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Que Deus abençoe esse texto maravilhoso, muito lido pelas pessoas, por você, com certeza. É um texto que nos chama muita atenção, porque ele tem os princípios abençoadores em nossa vida. É um salmo de Davi. É um momento que dá para expressar, dá para ver que Davi ele está na dependência de Deus, ele está na confiança de Deus. Ele está aqui nesse momento entendendo que Deus é aquele a quem ele pode confiar, aquele depósito de sua confiança, é aquele a quem ele está seguro, que entende que ele está seguro, aquele entende que pode guardar e que guardará a sua vida. Esse salmo ele é dividido talvez em algumas fases, em algumas partes. Eu acredito, ao meu ver, que essa primeira parte, onde diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para mim nesse momento terminava todo o salmo. Se você acredita, se você tem fé que o Senhor ele é o seu pastor e nada lhe faltará, você pode simplesmente parar por aí.
Porque entra numa questão de acreditar, entra numa questão de fé, entra numa questão de você deixar a sua vida pertencer a Deus. Então você terá uma vida pertencente a Deus. Uma confiança que você leva para Deus e acredita nele e espera nele. Porque você entende que o restante ele fará por você, ele guardará, ele protegerá, ele abençoará. Nós ministramos esses dias atrás no Salmo 91 e lá fala sobre a proteção que Deus nos concede, que Deus nos dá. Aquela proteção que o inimigo vem, ele cai para um lado ou para o outro. Deus ele se coloca diante de você, Deus protege você. E o Salmo 91, o Salmo 23 aqui agora, o salmista vem expressar, ele vem declarar que o Senhor é o seu pastor, que nada lhe faltará. A ideia de confiança, a ideia de esperança. Vamos tentar entender o contexto onde esse salmo é escrito, vamos tentar entender a ideia que o salmista ele protege, ele pretende ver aqui essa proteção de Deus, ele pretende entender no contexto de alguém que cuida de uma ovelha, que cuida de um rebanho, alguém que cuida de alguns animais ali, para tentar compreender o que o salmista quer trazer para mim e para você nesse contexto de que o Senhor é meu pastor e que nada nos faltará, que nada me faltará. Nós estamos vivendo em um mundo em que parece que é um caos total, que parece que tudo nos traz um certo perigo, um certo medo. Rumores de guerra, guerras, vírus, pandemia, doenças, enfermidades assolando multidões. É como se estivesse no meio de incertezas. Dá a entender que o salmista ele tinha as suas lutas, ele tinha também as suas questões, suas dificuldades. E quando ele escreve esse salmo, ele está depositando a sua confiança no Senhor, em Deus. E eu acredito também que você, meu amado, que está nos ouvindo nessa noite, você precisa entender que Deus é aquele também que vai trazer o consolo, que vai trazer a proteção, que vai trazer para você o livramento que você necessita, que você precisa. Porque se Ele é o seu pastor, Ele com certeza vai te abençoar no nome de Cristo Jesus. É interessante que quando o salmista ele começa aqui, ele escreve o meu pastor, dá uma conotação, uma ideia, e é um pronome aqui possessivo, de posse, que ele busca o Senhor como sendo seu. E o salmista usa então esse texto, usa então esse pronome. Ele dá a ideia de que ele entende que ele pode descansar nesse seu Deus. Da ideia de que ele entende que haverá uma segurança, que haverá um provimento de amor e que nada vai lhe faltar. Porque isso traz para ele uma segurança, traz para o salmista uma tranquilidade. E é isso que eu e você precisamos entender e ter a fé o suficiente para compreender que Deus é o nosso pastor. Ele é o meu pastor. Ele é o seu pastor. E se Ele cuida de você, nada vai lhe faltar. Amor, paz, alegria, bonança e bênçãos. Esse é o Salmo 23. Interessante para nós compreendermos um pouco mais essa primeira parte. O salmista ele começa a destacar alguns princípios, começa a destacar algumas questões para ficar mais fácil nós compreendermos o Salmo. Ele começa dizendo aqui no 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, e me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Interessante que se nós observarmos aqui e fazendo uma analogia, buscando a entender que se o Senhor é nosso pastor e quando se fala de uma ovelha, que ela depende totalmente daquele que cuida dela, a ovelha ela é míope, a ovelha em si, o gado, ele realmente enxerga pouco, mais ou menos cerca de 8 metros, ele não tem uma visão longa. E com isso ele ficava na dependência de que o pastor cuidasse dele.
que o levasse para uns lugares que precisariam ser levados, para tomar a água, para pastos verdejantes, para o lugar do alimento que ele necessitava, que ele precisava. Ele era conduzido então para o pastor, para aquele lugar que ele ia trazer, que ele iria alimentar. Então o pastor sabia e levava-o para o alimento. Daí da ideia então, quanto a mim e quanto a você, se o Senhor é o meu pastor, eu preciso acreditar, confiar nele, que ele me levará para um lugar de descanso, que ele me levará para águas tranquilas que não me causam medo, que ele vai me levar para um lugar de pastos verdejantes, lugar que eu vou ter o alimento tranquilo para minha alma. E eu digo aqui não somente o alimento físico, mas alimento espiritual, intimidade, comunhão com Deus. Eu acredito que muitos de nós nos dias de hoje estamos precisando dessa comunhão com Deus, de um momento onde Deus falará a sua vida e você vai poder abrir os seus ouvidos e entender e compreender o que Deus quer falar para você. Então, meu amado, nessa noite, eu clamo a você a voltar ao seu pensamento, a voltar à sua fé, à sua intimidade com Deus. Não basta só você dizer que Ele é o seu pastor, mas se você não seguir os passos dEle, se você não obedecer o que Ele manda você fazer, se você não atender à voz dEle, você vai sair errante por caminhos que vai lhe trazer dificuldades e prejuízos. Mas se você ouvir a sua voz e andar segundo a vontade dEle, você terá um dia, uma semana, uma família, um lar, um trabalho, dias de bênção na sua vida. Por isso eu clamo a você nesse momento. Não somente diz que Ele é o seu pastor, mas deixe que de verdade Ele seja o seu pastor. Deixe Ele conduzir os seus passos, conduzir o seu caminho, porque você será abençoado. Ele o levará, segundo o texto aqui, para junto das árvores de descanso. Vai refrigerar a sua alma e vai guiar você pelas veredas da justiça, pelos caminhos abençoadores, para a intimidade com Deus. A ideia de vida de justiça dá essa ideia de que há alguém, a ideia de retidão, de compromisso, de algo certeiro com Deus, que você confia nele, que você espera nele e você vai andar corretamente segundo os princípios os quais Deus preparou para que você andasse. Porque você ouviu a voz, você atendeu o chamado, você está seguindo ele, então certamente você terá uma vida totalmente da dependência e abençoado por Deus. Porque é Ele que cuida de você. Vamos andar mais um pouquinho. Já o 4, ele diz assim: ainda que eu ande, se houver uma possibilidade de que eu ande pelo vale da sombra da morte, que Deus permita que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo, o Teu bordão, ou seja, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Esse 4, ele nos traz algumas experiências, nos traz alguma vivência, nos traz alguns princípios. Nos dá algumas ideias aqui. Existia uma trilha perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto. Era uma trilha que algumas pessoas faziam, comerciantes faziam, que cuidadores de ovelhas faziam quando tiravam o gado para levar para o lugar de alimento, para as pastagens, para tomar a água, e quando voltavam para a cidade para ser vendidos ou de alguma forma eram levados para a cidade de Jerusalém, eles passavam por algumas trilhas, alguns lugares, alguns morros, que às vezes havia algumas lugares que poderiam eles caírem em buracos e trazerem a morte àquelas ovelhas. Como eu já disse antes, a ovelha ela é míope, ela enxerga pouco. E as ovelhas que não atendessem, ouvissem a voz daquele que os guiava, certamente elas morreriam ali. Aqui cabe então, meu amado, que por mais que Deus permita que você passe por circunstâncias, por situações que quando você caminha, isso pode talvez ao seu lado, de um lado como de outro, pode gerar morte espiritual ou física para você. Por mais que você passe por circunstâncias, situações que lhe causam prejuízo, que lhe tragam medo. Mas se a sua confiança, se você está deixando ser guiado por Deus, você está ouvindo a voz dele, se você está andando segundo a vontade dele, ainda que você passe por essas circunstâncias, você não vai temer mal algum. Porque você sabe que Deus vai conduzir você por caminhos verdadeiros, por caminhos que não vai lhe trazer perigo algum.
O salmista sabia disso. O salmista entendia que Deus o conduziria, estava conduzindo ele por caminhos perfeitos. Então, meu amado, por mais que aconteça circunstâncias na sua vida, por mais que o sentimento que você passa lhe traga tristeza, preocupações, você precisa entender que Deus está no controle, que Deus está cuidando de você. Isso é bênção, isso requer fé, isso requer acreditar em Deus, confiar nele, porque certamente Ele abençoará você por completo, por inteiro, em todo o seu viver, todo o seu caminhar. O 5 em diante ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Vamos tentar compreender esse texto aqui. Havia um consenso, havia uma ideia nos dias em que Davi vivia, em dias de Israel, naquele período ali, que quando alguém ia fazer um tratado de amizade, ia fazer um compromisso com alguém, eles tomavam uma refeição juntos. Isso era uma aliança. Então, quando eles faziam um compromisso, eles comiam juntos. Eles faziam um trato um com o outro, de fidelidade, de confiança. Uma compra de um terreno, uma compra de um certo animal. Eles faziam um compromisso um para com o outro. Eles comiam juntos, como um ato de testemunha. E pessoas viam isso acontecendo e serviam de testemunho que eles comeram junto como um ato de aliança ali. A unção com óleo também era algo que referencia uma questão de confiança, uma questão de compromisso também. Eram feitos naqueles dias e épocas que Davi estava vivendo, depois Israel vivia ali. Então, quando o salmista diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, ou seja, que o inimigo veja que eu tenho uma aliança com Deus, que é o meu pastor, que é aquele que me guia, que é aquele que cuida de mim. Então, meu amado, se você toma uma refeição com Deus, ou seja, se você tem uma aliança com Deus, se você recebe a unção do óleo de Deus na sua vida, ou seja, se você tem uma comunhão com Deus, Deus fez aliança com você, não há com que você temer, não há com você preocupar. É você confiar e ter a convicção que Deus está com você e te abençoará até o final em nome de Jesus. E o texto fecha aqui. Olha só, o que vai nos seguir, o que vai nos acompanhar, o que vai estar com você. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Por quanto? Por todos os dias da minha vida. E que mais? E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você fez uma aliança com Deus. Deus fez uma aliança com você. Os resultados são esses. Que a misericórdia do Senhor será com você. A bondade de Deus vai ser com você. Você será abençoado não somente agora, mas por todos os dias da sua vida. E que mais? Você vai habitar na casa de Deus, na casa do Senhor. Para quando? Para todo sempre. É isso que Deus quer, que você viva na morada que Ele preparou para você. Então não há o que temer. Se são dias de provações, são dias de violência, são dias tortuosos, são dias de perigo, se Deus porventura tem permitido que você passe pelo vale da sombra da morte, não tema. Ouça a voz dele, porque não haverá perigo algum para você. Porque você vai dar os passos, não segundo a sua vontade, não segundo os seus passos. Você vai dar os passos segundo a vontade de Deus. Ele vai mostrar o caminho, você segue a voz dele e você vai andar por lugares tranquilos e vai chegar até as pastagens verdejantes, até as águas tranquilas. E certamente será abençoada e abençoado em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos falar com Deus em oração? Se você puder fechar os seus olhos, feche comigo. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Pai, nesse momento, em nome de Jesus, eu clamo por essa vida que está me ouvindo nesse momento. Vá até o seu lar, até a sua vida, resgate-a para Deus, cure essa vida e a transforma em nome de Cristo Jesus. Pai, se porventura há um certo temor, um certo medo, se há alguma dificuldade que essa vida está passando nesse momento, que o Senhor nosso Deus possa visitá-la em nome de Jesus, trazer o consolo, trazer o conforto, trazer o livramento também em Teu nome santo.
Pai, não sei o que essa família passa, se é algo financeiro, se é algo físico, se é algo familiar, mas eu sei que Deus, nesse momento, há de visitar essa pessoa e vai abençoá-la, vai cuidar dela, porque tu és o Senhor próspero e abençoador que cuida de cada um de nós. E oro e abençoo essa vida nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco até esse momento. Que Deus abençoe sua vida, abençoe seu lar. E lembrando que no próximo domingo, nós estamos lá na nossa igreja, Igreja Cristã Evangélica da Cidade Jardim, aqui no bairro da Cidade Jardim, em Goiânia, na Avenida Dom Emanuel, número 200. Seria muito bom ver você lá conosco. Tá? Vamos para esse culto abençoador. Que Deus te abençoe e te guarde. Obrigado por estar conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.